Bom, vimos então esse contexto histórico familiar que o Weber nasceu, mas é importante também a gente entender qual foi o contexto que a sociologia surgiu, né? O que aconteceu aí nesse mundo que contribuiu para o surgimento da sociologia. A sociologia, na verdade, a gente costuma dizer, a grosso modo, que ela é filha de duas revoluções, né? Primeira Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Mas antes, assim, seria interessante a gente falar um pouquinho do conceito. Vocês sabem a diferença, por exemplo, entre a palavra revolução e evolução? É que a evolução ela é sempre uma melhoria de algo já existente. A revolução é uma ruptura do algo existente e passa a existir algo novo. Então seria mais ou menos assim, o surgimento do telefone foi uma revolução no meio de comunicação, porque antes eram escrito cartas e tudo mais, agora nós temos um novo modelo de comunicação. Já a evolução seria eu pensar a diferença do telefone para o telefone sem fio, por exemplo. Então houve uma melhoria. A sociologia, ela surgiu num ambiente de revolução, então de ruptura de algo antigo, surgindo para algo novo. A gente trouxe até aqui um panorama geral para entender aí desde a questão como que os avanços das ciências naturais permitiram um acúmulo de conhecimento e esse acúmulo de conhecimento foi levando para transformações políticas, econômicas e sociais e foi esse o ambiente aí que fez surgir a sociologia. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, como que os avanços da natureza permitiram que se criasse uma ciência que estuda os problemas sociais? Quando a gente pensa, eu acho melhor assim ficar mais claro a gente explicar até mesmo, por exemplo, vamos pensar as grandes navegações, né? As grandes navegações foram possíveis porque o que antes era explicado pelo sobrenatural, o mundo é quadrado, lá no horizonte, quando a gente olha o mar, a gente vê aquela linha, lá acreditava que era o fim do mundo, acabava numa grande cachoeira, lá tinham animais, monstros, né? Então todo mundo ficava com medo de navegar. E aí, com o avanço das ciências naturais, por exemplo, da astronomia, foi possível que se navegassem e perceber que tinha a mais além do horizonte, né? Que o mundo é muito mais do que os nossos olhos podem enxergar. E aí a gente conseguia ser conduzido a novas terras. E isso traz impacto político, econômico e social. Então, nesse mesmo exemplo, econômico, né? Conquista de novas terras. A parte social, então começa a criar centros urbanos de comércios chamados burgos. Então, começa a surgir novas classes sociais, que eram os burgueses. Bem conceito diferente do que a gente tem hoje do burguês. Naquela época, burgueses eram os comerciantes que levavam as mercadorias para serem comercializadas nos burgos, nos grandes centros comerciais, né? E político, começou a questionar aí o sistema vigente da época. Então, eu estou falando de uma época feudalista, por exemplo, e por que esse sistema é o melhor, né, para governar, né? Essas tradições, essas hierarquias. Então, esse é um exemplo, e essa questão do questionar, que a gente já emendou com o exemplo questionar as tradições feudais, foi o princípio do iluminismo. Vocês lembram? A Revolução Francesa, vamos pegar mais especificamente o iluminismo, né, que fortaleceu muito na França. Qual que era a ideia dele? Ele vinha com aquela ideia que os racionalistas já viam desde antes, né, falando que o homem, por natureza, ele é dotado de razão. Então, ele é capaz de ser livre para raciocinar e para entender o mundo à sua volta da forma que ele julga ser a melhor, né? Então, o iluminismo, ele vinha com essa ideia de quebrar, e aí lembra que a gente fala das revoluções, a quebra de um modelo para o surgimento de um novo, ele vem com essa ideia de quebrar essas tradições feudais, dizendo que elas são irracionais, elas atentam inclusive contra a natureza humana, que é de ser um animal pensante, um animal que consegue raciocinar seguindo aí uma lógica, né? O princípio aí do iluminismo é uma frase que
a maioria já deve ter ouvido, né, que é liberdade, igualdade e fraternidade, pensando aí que todo sujeito é livre por natureza, todo sujeito é igual por natureza e nós somos como se fossem fraternos, né? Então, essa ideia presente no iluminismo já balançou aí um pouco com a nossa ordem social, que é essa vida em sociedade de uma forma harmoniosa, porque está deixando de existir algumas tradições, alguns modelos de organização social e está aí surgindo novas regras. Junto a isso, vamos pensar um pouquinho na questão da primeira revolução industrial. Vamos tentar lembrar um pouquinho que foi uma revolução que o símbolo dela foi a máquina a vapor. E o que é interessante da máquina a vapor, né? Ela simboliza não só o crescimento das grandes cidades, e aí você repara que as cidades mais antigas, por exemplo, o centro comercial dela geralmente é cortada por uma linha de trem, né? E aí a Maria Fumaça, a primeira máquina a vapor permitiu a Maria Fumaça, porque era a primeira oportunidade que se tinha de trazer materiais e construir uma nova cidade. Aí a cidade ia crescendo em torno aí dessa linha de ferro. Bom, a máquina a vapor, ela permitiu outras coisas, que a gente às vezes não parou para pensar. Antes de existir uma máquina, o trabalho era manual, era braçal. E aí nós dependíamos, por exemplo, isso daí é só para ilustrar, na verdade, pessoal, algumas transformações que o mundo estava vivendo de uma forma bem rápida. Então, a Revolução Industrial, quando ela trouxe a questão da maquinaria, então passamos de uma manufatura, tudo produzido na mão, dependendo da força motriz, o braço, né, o biológico, o homem, e aí eu tenho que falar de um homem jovem, porque biologicamente, um homem e uma mulher criados nas mesmas condições, o homem tem uma maior força física. Agora, não precisamos mais disso especificamente. Eu aumento a minha reserva de mão de obra, porque agora se eu consigo passar da manufatura para a maquinofatura, que são fábricas que utilizam máquinas, a força física hoje não conta tanto, né? Vamos dizer assim, de uma forma muito simplista, claro. Mas apertar um botão, um jovem, um velho, uma mulher, um homem, todos conseguem fazer. Então, a gente começa a perceber que com o iluminismo, pensando esse questionamento das tradições feudais, do que é a família, do que é, né, o trabalho, enfim, dessas relações, junto com essa possibilidade de crescer cidades, né? Então você saía do campo, teve muito esse êxodo, e crescendo essas cidades, as mulheres podendo pensar em ir para o mercado de trabalho e tudo mais. Gente, eu estou falando termos que na época não existia, mas assim, pensar, é o início desse movimento, vamos dizer assim, né? Isso não é difícil pensar que trouxe problemas, né? Na organização social, nessa ordem social. Então, eu posso pensar que um crescimento desordenado de uma cidade que não foi planejada vai trazer epidemias, vai colocar em risco grandes cidades. Fica aí a dica, quem quiser assistir filme que fala sobre a peste negra, por exemplo, que a gente vê que são problemas sociais de ordem desse crescimento, dessa falta aí de saneamento, de higienização, de uma forma desorganizada. Teve também outros problemas que a sociologia se debruça, né? Suicídio, quer dizer, agora eu vivo, eu não sei mais qual é o meu papel social nesse mundo, né? Então, como que são essas novas relações de trabalho? O que está surgindo aí de novo? Então, até o surgir o novo e a gente entender como funciona e se adaptar, vai aí um tempo e causa alguns desajustes, né? Então, teve aumento de suicídio, de prostituição, de criminalidade e nesse âmbito surgiu a seguinte questão: pera lá, ou a gente se organiza, se reorganiza e progride, desenvolve aí essa sociedade, ou a sociedade vai acabar. E foi nessa ideia que surgiu a sociologia, né? Vamos estudar cientificamente esses problemas sociais, porque ou a gente soluciona e volta a ter relações harmoniosas em sociedade, ou a sociedade está sofrendo grande risco.